Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus, a mais um café, uma oração da noite, mais uma oração antes de dormir, mais um momento para entregar o nosso dia, agradecer ao Senhor pelo dia que se foi, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida da nossa família. Hoje o nosso tema é a noite em que Pedro dormia entre os soldados. A leitura bíblica que vamos usar hoje está lá no livro de Atos, capítulo 12, de 5 a 11. Já pega a sua Bíblia, abre no livro de Atos, capítulo 12, versículo de 5 a 11. É o versículo que estaremos lendo. Seja muito bem-vindo a mais essa oração, seja bem-vindo também a esse canal. Se ainda você não é inscrito, já se inscreve, compartilha esse vídeo, chama outras pessoas para estar orando conosco antes de ir dormir, entregando o nosso dia, agradecendo por aquilo que o Senhor tem feito, mas também por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da nossa família e por aquilo que Ele representa em nossas vidas. Irmãos, ao final deste dia, eu gostaria de convidar você a contemplar uma das cenas mais impressionantes do livro de Atos. Não é o milagre em si que primeiro chama a atenção, é o que Pedro estava fazendo antes do milagre acontecer. Ele estava dormindo, pessoal. Ele já estava dormindo e não era uma noite comum. Era a noite anterior ao dia em que seria levado diante de Herodes. Humanamente falando, era uma noite para desespero, uma noite para a ansiedade, para o medo, mas Pedro, ele escolheu descansar. Enquanto os soldados vigiavam, enquanto as correntes prendiam suas mãos e enquanto a sentença parecia inevitável, Pedro simplesmente dormia. Como alguém consegue dormir numa situação dessas? Pessoal, só Pedro mesmo. A resposta não está na força de Pedro, mas ela está na confiança que ele tinha em Deus. Irmãos, vamos à nossa leitura. Já pegou sua Bíblia? Já abriu? Se já abriu, então faça essa leitura comigo no livro de Atos, capítulo 12, versículos 5 a 11. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias que caíram nas mãos. As cadeias lhe caíram nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou
da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Pedro estava preso entre dois soldados, acorrentados, sem qualquer possibilidade humana de escapar. E as portas estavam fechadas, pessoal. Olha só, as sentinelas estavam de guarda e tudo indicava que não havia saída. E mesmo assim, a Bíblia não diz que Pedro estava chorando. A Bíblia não diz que estava reclamando. A Bíblia não diz que Pedro estava tomado pela ansiedade. A palavra diz algo surpreendente. Pedro dormia. Irmãos, esse descanso não era falta de preocupação, era fruto da confiança. Pedro sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Se Deus ainda tinha um propósito para ele, nenhuma prisão poderia impedir. Amém? Se Deus decidisse chamá-lo para si, Herodes não teria a palavra final. Irmãos, Pedro compreendeu que o controle da sua vida não estava nas mãos de um rei terreno, mas nas mãos do Rei dos Reis. Talvez hoje você esteja vivendo uma prisão diferente. Uma prisão de preocupações, uma prisão de enfermidades, uma prisão de medo, uma prisão de tristeza e uma prisão de respostas que ainda não chegaram. E quanto mais pensamos, gente, quanto mais pensamos nessas coisas, mais difícil se torna descansar. Pegou? Mas esta passagem, ela nos ensina que a paz não depende da ausência de correntes. A paz depende da presença de Deus. Enquanto Pedro dormia, Deus estava trabalhando. Enquanto Pedro descansava, Deus enviava um anjo. Pessoal, enquanto Pedro esperava, Deus preparava o livramento. Pegou a chave? Amém? Que verdade maravilhosa, né, pessoal? Que verdade maravilhosa para levarmos ao nosso coração nesta noite. Nem sempre nós veremos Deus agindo imediatamente, mas isso não significa que Ele esteja parado. Pessoal, o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Talvez o seu milagre já esteja a caminho. Talvez Deus já está movendo circunstâncias que você ainda desconhece. Por isso, antes de dormir, entregue ao Senhor aquilo que você não consegue resolver. Faça a sua parte. Ore, confie, descanse. Porque Deus, Ele nunca dorme. A Golida Celeste é que quem confia verdadeiramente em Deus não descansa porque tudo está resolvido. Descansa porque sabe que Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Antes de fechar os olhos nesta noite, lembre-se, enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Senhor, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença, coberta com Teu sangue e revestida com a armadura de Efésios 6, meus filhos, meus pertences, minhas netinhas, meus irmãos, meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, objetos eletrodomésticos, tudo que pertence também à minha família. Senhor, nos cobre com Teu sangue. Pai querido, em nome de Jesus, ao encerrarmos este dia, entramos na Tua presença com o coração grato. Obrigado porque a Tua mão nos sustentou durante todo este dia. E obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pela Tua proteção.
Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor permaneceu caminhando ao nosso lado. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nós meditamos na Tua Palavra e aprendemos uma verdade que fortalece a nossa fé. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados, e humanamente ele não havia saída. Mas enquanto todos se imaginavam o fim da história, o Senhor já estava preparando o livramento. E a Tua Palavra diz que Pedro dormia. Ele simplesmente dormia. Que confiança extraordinária, que descanso profundo e que paz sobrenatural, Pai. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes somos diferentes de Pedro. Basta surgir um problema que perdemos o sono. Basta aparecer uma luta e o nosso coração se enche de medo. E basta uma noite difícil e a ansiedade toma conta da nossa mente. Senhor, nos perdoa pelas vezes em que olhamos mais para as correntes do que para o Deus que tem poder para quebrá-las. Pai querido, nos perdoa pelas vezes em que enxergamos apenas a prisão e nos esquecemos de que o Senhor continua sendo o Deus dos milagres. Nesta noite nós entregamos diante de Ti todas as nossas correntes. Entregamos as preocupações que carregamos, entregamos os medos que escondemos, entregamos as lágrimas que ninguém conhece, entregamos as enfermidades, Senhor, os problemas financeiros, entregamos também as portas que permanecem fechadas e entregamos as causas na justiça, Pai. Entregamos os exames, os tratamentos, entregamos, Senhor, aquilo que está além das nossas forças, porque entendemos que aquilo que é impossível para nós continua sendo possível para Deus. Pai querido, assim como enviaste o teu anjo para visitar Pedro nesta prisão, visita também cada pessoa que está unida nesta oração. Visita cada membro da minha família, visita a minha casa, visita a minha vida. Visita os quartos dos hospitais, visita aqueles que estão internados, Pai. E visita aqueles que choram em silêncio, aqueles que estão enfrentando solidão, aqueles que perderam a esperança, que perderam entes queridos. Pai querido, que a Tua presença entre em cada casa. Senhor, que a Tua paz invada cada coração, que a Tua paz invada o coração dos meus filhos, das minhas netinhas. Senhor, invada também o lar dos meus filhos, o quarto onde eles dormem, o quarto onde dormem as netinhas. Pai, que a Tua luz brilhe onde existe escuridão. Pai querido, nós colocamos diante de Ti os nossos filhos, netos, irmãos, pais, sobrinhos, nora, cunhados, Senhor, genros, os sogros, as sogras. Pai querido, em nome de Jesus, os tios e tias, sobrinhos, afilhados. Pai, em nome de Jesus, livra todos nós de todo mal. Livra-nos, Senhor, das más companhias. Livra-nos dos acidentes, Senhor. Livra-nos das armadilhas do inimigo. Pai querido, que nenhum propósito que o Senhor tem para a vida deles seja destruído. Chama pelo nome aqueles que estão afastados dos Teus caminhos. Traz de volta os filhos pródigos. Quebra as correntes espirituais. Quebra todo engano. Quebra toda cegueira espiritual. Senhor, e faz nascer novamente a fome pela Tua presença. Pai, colocamos diante de Ti os nossos pequeninos, Pai, em especial minhas netinhas, que eles cresçam debaixo da Tua graça, que sejam guardados pelo Teu Espírito, que aprendemos desde cedo a amar a Tua palavra. Pai, que sejam homens e mulheres de caráter, santidade e temor ao Senhor. Visita, Senhor, também nesta noite os nossos lares, que a paz de Cristo reine, Senhor, dentro da nossa casa. Onde houver discussões, estabeleça a reconciliação, Pai. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver desânimo, derrama esperança. E onde houver medo, derrama confiança.
Pai querido, em nome de Jesus, onde houver enfermidade, manifesta o teu poder restaurador. Pai, fortalece também o nosso caráter. Nós queremos apenas te agradecer nesta noite e nós queremos também parecer com Cristo Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar quando não entendemos os teus caminhos. Ensina-nos, Senhor, a esperar sem murmurar. Ensina-nos a permanecer fiéis quando a resposta parecer demorada. Ensina-nos a descansar como Pedro descansou, não porque as correntes desapareceram, mas porque a confiança em Deus era maior do que o medo das correntes. Pai, nesta noite nós declaramos Tua palavra sobre a nossa vida, assim como as cadeias caíram das mãos de Pedro. Nós cremos, Senhor, que o Senhor também pode quebrar cadeias invisíveis, quebra as cadeias da ansiedade, quebra as cadeias do medo, cadeias da culpa, cadeias da amargura e cadeias da incredulidade. Pai querido, quebra tudo aquilo que impede os teus filhos de viverem a liberdade que existe em Cristo. Nós entregamos esta noite nas tuas mãos, que os teus anjos acampem ao redor da nossa casa. Guarda nossas portas, nossas janelas, guarda nossa mente, nosso coração, nosso descanso e afasta todo tipo de mal, afasta toda perturbação, afasta toda insônia, afasta todo espírito de medo. No nome de Jesus, que possamos dormir em paz, sabendo que o Senhor continua trabalhando enquanto descansamos. E amanhã, ao abrirmos os nossos olhos, que possamos levantar fortalecidos, renovados e cheios de esperança, certos de que o Deus que livrou Pedro continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós descansamos em Ti, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, a Gólida Celeste é que Pedro, ele dormiu porque sabia que a última palavra não pertencia a Herodes. Também hoje, a última palavra sobre a sua vida e a minha vida não pertence ao medo, nem às circunstâncias. A última palavra pertence ao Senhor. Boa noite para você. Compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida e me segue para mais vídeos. Ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Compartilhe.